Oi, vamos nós de novo? Bom, essa atividade adicional, a gente vai utilizar um pouquinho que a gente aprendeu com os numerais, né? Porque tem algumas questões aí que a gente vai relembrar o que a gente viu lá nas páginas anteriores sobre numerais. E eu lembro que eu falei para vocês, gente, hoje a aula parece de matemática, né? Mas a importância de se saber escrever esses numerais para a gente poder não ter problema, para a gente não ter problemas, né, na hora de preencher um cheque, que no caso aqui embaixo a gente vai preencher esse cheque aqui, ou na hora até da escrita própria dos numerais mesmo, né, tem numerais que é com 2 S, que é com Z, e aí a gente fica na dúvida. Bom, a primeira atividade fala assim: Roberto comprou uma camiseta nova. Junto com a etiqueta vieram as seguintes instruções. Lave a mão com cuidado, usando temperatura máxima de 40 graus Celsius. Não utilizar alvejantes, não torcer, secar na horizontal. E para passar, use ferro em temperatura baixa sem vapor. Circule nas imagens a seguir aquelas que são adequadas para a camiseta de Roberto. Ou seja, eu tenho as instruções aqui em cima e tenho aqui embaixo legendas. Se vocês observarem, na roupa da gente vem etiqueta. E aqui atrás da etiqueta já dá as instruções de como proceder na lavagem dessa roupa, na hora de passar, para não estragar o produto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês olham a instrução, chega aqui, vocês vão lá e marcam, vão circular a imagem correspondente. Por exemplo, lave a mão com cuidado, usando temperatura máxima de 40 graus. Então, tá falando aqui, lave a mão. Gente, lave a mão não é lavar a nossa mão, é lave a mão, ou seja, essa roupa tem que ser lavada à mão, porque se colocar na máquina pode estragar, tá? O A aqui tá craseado e não é mão da gente lavar a mão. E aí vocês vão ver. Ricardo foi ao supermercado com sua mãe. O valor total da compra foi R$ 413,67. A mãe de Ricardo pediu para que ele preenchesse o cheque, inclusive o canhoto. O que é canhoto, tia Aninha? Para quem já viu um talão de cheque, sabe. Para quem nunca viu um talão de cheque, né? O que é canhoto? Canhoto é esse cantinho que fica aqui do lado do cheque. O cheque a gente pode pegar aqui, ó, porque aqui tem ele picotado, e a gente, depois que preenche, destaca e paga a pessoa, não é? E aí, como que vai saber quanto que pagou, a quem pagou? Para isso existe o canhoto. Ou seja, eu vou colocar no canhoto para quem que eu paguei, o valor, tá vendo? A data, aliás, e o valor. Então, tem quem eu paguei, a data e o valor. Porque depois, né, eu vou olhando o canhoto do cheque e vou saber, esse dinheiro foi para fulano, esse dinheiro eu paguei supermercado, esse dinheiro eu paguei farmácia. E assim, a pessoa tem mais controle do orçamento dela. E aí, vocês vão preencher esse cheque. Como que eu preencho? Aqui em cima eu coloco o valor do cheque, tá? Aí aqui diz, ó, pague por este cheque a quantia de... Vocês vão colocar por extenso o valor do cheque. Então, R$ 413,67. Tudo por extenso. Aqui embaixo, vocês vão colocar o local, ou seja, de onde é esse cheque. Aí vocês vão colocar campus, a data, né, que é a data onde é do dia que vocês estão preenchendo, o ano, e aqui embaixo que está escrito cliente, vocês vão assinar, né? No caso hoje, quem é o cliente do banco é vocês. Então, para isso, a gente aprendeu a escrever os numerais por extenso, para numa hora dessa preencher os cheques corretamente, ok? Virando a página, o que a gente tem? Roberta leu 2 histórias. A primeira foi Os 3 Porquinhos e a segunda João Mata 7. João Mata 7 tinha metade do número de páginas de Os 3 Porquinhos. Roberta leu o dobro de histórias que seus colegas porque ela gosta muito de ler. Copie do texto as palavras que indicam quantidade. Então, vocês vão pegar aqui, nesse trechinho aqui, quais são as palavras que indicam quantidade. Quais que indicam ordem? Lembra que eu falei dos números ordinais? Ordem, primeiro, segundo, terceiro.
Quais palavras que indicam divisão ou fração e multiplicação? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão lá na página 61, onde a gente viu numerais, e lá tem uma coluna, que é tudo divididinho, né? Os cardinais, os ordinais, os multiplicativos, os fracionários. E aí vocês vão poder ver aqui qual que vocês classificam para poder botar certinho. Complete as frases com numerais cardinais por extenso. Lembra? Cardinais vem de 1, 2, 3, 4. E aí, vocês vão completar aqui. Examine as 3 frases a seguir e complete. Maria Lúcia joga banco imobiliário. Maria Lúcia jogou o banco imobiliário. Banco imobiliário é um jogo de tabuleiro. Vocês observam que jogou o jogo, eles estão o quê? Em negrito. E aí, vocês vão ver qual é o substantivo masculino no singular, qual é o verbo, e qual é o que está no pretérito perfeito, e qual é o que está no presente. Examine as 3 frases seguintes e classifique os termos destacados. Raquel tinha uma coleção de vontades. Coleção é o quê? É verbo? É substantivo? É um adjetivo? E Raquel gostava de sua bolsa amarela. Gostava é um verbo? É um substantivo? Está em que tempo? Presente? Está no pretérito perfeito? Está no pretérito imperfeito? Na bolsa amarela havia vontades e desejos. Vontades e desejos é um substantivo? É um adjetivo? O que são essas palavras? Agora, expresse suas opiniões sobre o texto de Lígia Bojunga. O texto de Lígia Bojunga fala sobre vontades, né? Quando fala lá que de repente vem vontades que engordam. Aquelas vontades, né? A gente de repente tá em casa, ai, me dá vontade de tomar um sorvete. Ai, que vontade de ligar para um amigo meu, de conversar no WhatsApp. Então são vontades que aparecem. E esse texto fala justamente disso. Vocês vão ler lá novamente esse texto e vão fazer o quê? Frases. Exclamativa, interrogativa, afirmativa e negativa. Exclamativa. Nossa, que texto legal! Interrogativa. Será que esse narrador tinha mesmo esse monte de vontades? Afirmativa. Ele gosta mesmo de ler. Ou ele gosta mesmo de escrever, porque ele diz lá que bate uma vontade de repente de escrever. Então ele gosta de escrever. Negativa, ele não gosta de escrever. Tá bom? Então, de acordo com o texto que vocês vão responder. Leia o haikai, tipo de composição japonesa. Gente, haikai nada mais é do que uma composição japonesa que era pequenininha, tá? E ela tem esse sentido de brincadeira, é um poema humorístico. E aí, no caso aqui diz, na pia por acidente, o pente escova seu dente, né? Porque vamos imaginar aí que a gente está na pia e perto da pia tem os objetos. Aí está dizendo aqui que o pente estava perto, então por acidente ele escova seus dentes. Que na realidade, se a gente prestar atenção, o pente tem o quê? Aqueles dentinhos, né? Então é uma coisa assim, é uma brincadeira para a gente achar engraçado. Há humor no texto? Justifique. Explique o que você entendeu. Você gostaria de compor um haikai, ou seja, de escrever versos? Vamos fazer uma tentativa de vocês fazerem um haikai, aqueles versos pequenos, né, com 3 linhas, e nessa brincadeira aí, né, colocando algum objeto, alguma coisa para poder começar essa brincadeira. Texto para as questões 9 e 10. Dívida com os corais. Ao contemplarmos a diversidade imensa da vida marinha, mal nos damos conta de quanto ela depende dos corais, que vivos e apenas ligeiramente ondulados, criam um ambiente para os companheiros móveis se protegerem, alimentarem-se e se propagarem. Corais geram a magnífica arquitetura dos recifes. Ameaçados por agentes agressivos, de origem natural e humana, eles podem colocar em risco a subsistência de milhões de pessoas, como alertam os órgãos que monitoram a vida nos mares. Gente, tudo tem a sua função, né?
e o seu valor, né, na vida. Então, na vida marinha não seria diferente, né? O fundo do mar, lá tem vida, né? E cada ser que tem lá, né, no caso que a gente está falando dos corais, a importância dos corais para a vida marinha é muito grande. Por quê? Ele serve de quê? Ele serve de alimento, ele serve de abrigo, né, para vários seres, né, se protegerem. Então, tá falando da dívida com os corais no sentido de que se ele é importante para a vida marinha, nós temos uma dívida com ele, com os corais, ok? Explique o título do texto, dívida com os corais. Por que tem essa dívida? Porque eles são muito importantes, né, para a vida marinha. Por que os corais são importantes? Aí tá dizendo lá, por que ele é importante? Porque vários seres dependem dele para sobreviver. Observe as palavras reproduzidas abaixo e volte ao texto e responda. Contemplarmos mal, corais imensa, geram e agressivos. Quais são verbos, né, dessas palavras aqui? Quais são verbos? Em qual pessoa estão? Ou seja, você vai dizer qual é o verbo e qual é a pessoa. Está na primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular, tá? Quais são os adjetivos? E aí vocês vão olhar os adjetivos. Estão no singular ou no plural? Coloca o nome do adjetivo e coloca singular ou coloca plural. E quais palavras são trissílabas? O que são palavras trissílabas? Palavras que têm 3 sílabas. Então, vocês vão procurar aqui e vão colocar também, tá bom? Façam tudo direitinho e até a nossa próxima aula. Beijinho pra vocês.